Caio, eu vou até tirar o som da torcida, porque eu acho que a torcida estaria cantando agora vergonha, vergonha, time sem vergonha. Pelo menos é o sentimento que eu tenho, Caio, de momento. O sentimento que eu tenho de momento é o de vergonha. Sabe por quê, Caio? Eu vou lhe dizer por quê. Porque a gente faz um bom primeiro tempo. A gente consegue fazer as coisas da melhor maneira, mas a gente perde o jogo para um time organizado que conseguiu virar o jogo de uma maneira que é até inacreditável. Em um goleiro que falha de momento, tá? O Marcos Felipe falhou no primeiro gol, um chute defensável, em um cochilo de novo do lado direito da defesa do Bahia. Adivinha quem falhou, Caio? Para além do nosso querido Marcos Felipe, do lado direito da defesa do Bahia. Canu. Ah, Canilhos. mas você está implicando. Você está implicando. Você é implicante com o cara. Ele falhou, é uma falha. Mano, o Campeonato Brasileiro, ele não perdoa. E Rogério Ceni perde o jogo para a equipe do Inter, na minha humilde opinião, quando ele volta para o segundo tempo com uma mudança errada. A tirada de um centroavante para colocar um homem de armação, sendo que ele tira a referência do seu ataque. Novamente, senhor Rogério Ceni, erro de leitura. Se o senhor não sabe ler o jogo, peça a alguém que fique ao seu lado que lê o jogo para você, meu amigo. Você perdeu o jogo hoje. O Inter empata o jogo com uma falha e aí se lança à frente e numa cabeçada de Fernando no escanteio. De novo, no lado direito. Em cima de quem? O melhor zagueiro da gente joga bem, Caio. E ele ganha um prêmio. Sabe qual é o prêmio que Gabriel Xavier ganha? Ser eterno banco do Bahia. Banco. O prêmio que Gabriel Xavier ganha de jogar bem, Caio, e meus amigos que aqui estão, é ser eterno banco do Bahia. Canu teve microfalhas o jogo inteiro. Canu teve infelicidades o jogo inteiro. Falhou em muitos microlances que não originaram em nada. Só que, de momento, Canu foi um dos pseudo-responsáveis pela derrota do Bahia hoje. Por que eu falo pseudo, Caio? E eu vou lhe dizer por quê. Porque o jogo que o Bahia fez foi um jogo honesto, mas o lado direito do Bahia, com Everton morto, Arias morto e Canu morto, foi um passeio para o Inter. O Inter nadou na beira do rio e fez o que quis com o Bahia nesse segundo tempo, Caio. Eu queria a sua opinião a respeito disso. João, mais um jogo que Cano falha, né? Mais um jogo que Rogério Ceni também falha. O Bahia não jogou para perder o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Bahia foi, por muito, passou ali dos 45 minutos até criando as melhores ações ofensivas que o Internacional. O Bahia terminou o primeiro tempo melhor que o Internacional, mas o segundo tempo pífio com a mudança do senhor Rogério Ceni, que tira quem não era para tirar. Tira o homem de área, o Bahia fica sem homem de área, e aí se perde todo. O Bahia se perdeu com essa mexida e Rogério Ceni não conseguiu repor. Derrota de Rogério Ceni e Canu. Mas acho que o Canu é o micro-erro, entendeu? Canu é um micro-erro. O grande erro para mim foi tirar Oscar. A não ser que Oscar tenha saído com um machucado, uma lesão, o que eu não tenho certeza, não estou em Porto Alegre para saber, mas tirar Oscar Estupinã foi o erro dele no intervalo. Até porque Cauli ficou bem marcado.
o tempo todo bem marcado. Quando o Bahia foi à frente, no primeiro tempo, Jean-Lucas e o próprio Oscar agrediram o goleiro do Inter. Fez duas boas defesas. Acredito que o Inter ele foi açoitado pelo Bahia nos primeiros minutos e no primeiro tempo, e por conta disso a gente terminou tendo uma falsa esperança. A gente teve a falsa esperança no primeiro tempo. A gente teve a falsa esperança de que o time estava ajeitado, que estava azeitado, que ia fazer o jogo do jeito que deveria fazer. A gente teve a falsa esperança. Caio, ver o Bahia perder hoje, como o Bahia perdeu, e ver Rogério Ceni provavelmente na sua coletiva falar: olha, a gente fez o que fez, mas será que ele vai novamente culpar os jogadores pelas falhas que o time teve nessa jornada? Será que nesse momento ele vai olhar para o jogador e vai dizer: olha, a culpa é sua? Será que ele vai dizer assim: não, pô, eu errei, eu tirei um atacante, fiz uma leitura equivocada do jogo e a minha leitura equivocada fez com que a equipe do Internacional viesse para o meu campo. Ainda assim, corrigi meu erro colocando Biel, fiz 1-0, mas em uma infelicidade tomei o gol e em um ataque normal do Inter, que é o padrão na bola aérea, tomei o segundo gol. É o que eu espero do treinador. Lembrando, você vai estar vendo isso, essa análise depois, é o que eu espero antes de ouvir a coletiva do técnico, que vai sair, sabe Deus quando, mas vai sair. Mas até quando, Caio, a gente vai ter que aturar erros de leitura de Rogério Ceni que vão nos custar pontos valiosos do Campeonato Brasileiro? Se 3 pontos era bom, era maravilhoso, era o melhor dos mundos, 1 ponto tão bom quanto. E o Rogério Ceni pegou esse ponto e jogou ao ralo e fez com que a equipe do Internacional vencesse a partida, Caio. Até quando Rogério Ceni vai ter erros de leitura como teve hoje em Porto Alegre? Até quando? Pois é, João Bahia. A gente fica se perguntando, né? Fica se perguntando até quando Bahia começa o Campeonato Brasileiro com derrota. Eu digo até Rogério Ceni 2, Internacional 1. Eu digo isso. Não digo Bahia 1, Internacional 2. Para mim, é uma derrota que dói na alma. Para mim, é uma derrota que dói na alma. Para mim, é uma derrota que dói no coração. Entendeu, Caio? Para mim, é uma derrota que dói na alma. E eu não tenho o que dizer, entendeu? Eu não tenho o que dizer. Porque, entenda, se, e aí eu estou falando do se porque eu não sei. Se a gente não tem um problema físico com Oscar, se realmente Oscar não estava machucado, tá? Se Oscar não estava machucado, ele errou ao tirar o cara no intervalo. Outra coisa, pergunta: que diabo está acontecendo com o Rafael Ratão, que não entra na desnara do jogo, e Everaldo, que volta de contusão, entra do jeito que sempre entrou? Qual o problema de Rogério com o Rafael Ratão? Tá treinando mal? Tá rebolando no treino? Tá comendo água de noite? Não tá assistindo, não tá se aplicando? Por que Everaldo tá na frente de Ratão? Se Everaldo volta de lesão e já entra e já pega a porra da titularidade. Desculpa. Por quê? É outro ponto que vai ter que ser pontuado. Ele hoje entra com um time que eu considero ok. Rezende na primeira linha com Jean-Lucas, Alexandre Souto, Everton Ribeiro no meio, Cauli, Tassiano e Oscar. Pô, segurou a bola lá na frente, fez boas interceptações. Jean Lucas
Foi um leão em campo, um cavalo, como sempre, correndo muito, se aplicando muito. Arias, outro monstro, mas Arias morre no segundo tempo. Everton morre no segundo tempo. Aí ele vira o jogo e ele tira Estupinan, que estava muito bem, bota Cauli, onde a substituição certa era tirar Everton Ribeiro e botar o Cauli para continuar fazendo o balanço de jogo. Ele balança, cai e balança errado. Aí, quando ele precisa de força ofensiva, quando o jogo está 2-1, ele bota Everaldo em campo. Botou Everaldo e Depena e morre de novo. Eu vou consultar meus alfarrábios para ter certeza. Morre com uma substituição no banco, Caio. Rogério Ceni morreu com uma substituição abraçada, assim, ó. Ah, não vou trocar, não. Fica aqui mais eu. Tá frio. Não quero. Pelo amor de Deus. Mano, Arias morto. Juba morto. Canu morto. E aí você pega e morre com a substituição no banco, Caio. Para botar Everaldo recém-colocado de lesão. Você quer que o torcedor do Bahia tenha um infarto, né, Rogério? Só pode. Porque é isso que está aparecendo. Infelizmente, Caio, é isso que está aparecendo. Rogério Ceni quer que o torcedor do Bahia tenha um infarto no miocárdio e morra. Porque a raiva que ele está fazendo a gente passar não dá para, como é o nome? Não dá para sustentar. É Viu, isso Caio? mesmo, Mas é isso isso. mesmo. Com um monte de gente no banco, o Rogério Ceni ainda tinha uma substituição para fazer. E ele não fez, poderia ter botado o Ademir, que a gente falou desde o intervalo da partida, não fez isso. Um monte de gente morta em campo. E vamos ver o que ele vai falar na coletiva, se ele vai culpar novamente os jogadores ou vai assumir o erro, que eu acho difícil, que ele vai assumir o erro e vai novamente culpar os jogadores. Entendi. Beleza. É isso aí. Eu quero ver o que, é que ele vai fazer.